Olá, estamos aqui no programa Projeto de Lei e o nosso entrevistado é o deputado estadual Paulo Câmara, do PSDB. O deputado que está em seu primeiro mandato aqui na casa, mas já foi 4 vezes vereador de Salvador e 2 vezes presidente da Câmara Municipal do Salvador. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço aqui o convite, bater um papo aqui com os amigos telespectadores, trazendo um pouco mais de informação sobre o nosso mandato e também atualizando a todos o que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Deputado, o senhor falou em atualização, então eu já quero que o senhor faça um apanhado para a gente, nos atualize a respeito desse período da pandemia. Como foi esse período para o senhor? O senhor, obviamente, fez muitas lives, todos os parlamentares que estiveram aqui, mas como foi esse contato com o seu eleitor, né, deputado? Foi muito virtual, mas quando foi que o senhor se aproximou do eleitor? Olha, primeiro foi um novo aprendizado, uma nova forma de se reinventar e trabalhar. Até porque do período de março do ano passado até junho, mais ou menos final de maio, início de junho, existia aquela dúvida, né? O que era o Covid, como era o Covid, muitas desinformações, muitos desencontros. Mas eu digo a você que eu nunca parei de trabalhar. Eu tive essa janela aí de uns 90 dias para que pudesse compreender, mas a partir de junho comecei a voltar para a rua, e claro, de maneira mais segura, de maneira mais responsável, evitando aglomeração, tomando todos os cuidados necessários, mas entendia também que ficar dentro de casa não ia resolver muita coisa, né? Com relação à Assembleia Legislativa da Bahia, eu acho que houve um vácuo assim de poder dar o retorno à sociedade, né, do nosso mandato, da expectativa. Que vácuo que o senhor disse? Quando você tem a Assembleia sem funcionar, né, praticamente ficou quase um ano todo aí até você compreender como é que funciona, como é que volta, forma remota, forma híbrida. Então foi um pouco de, né, aprendizado e você também deixar de compreender e de como você dá retorno para a população, né? A Assembleia Legislativa eu passo quase 6 mil pessoas por dia. Aqui é quase maior do que muito interior, alguns interiores do estado. E você vê essa casa aqui vazia, nós não podemos entrar aqui durante um bom período. E às vezes fazendo, como você falou, uma live, dando uma satisfação às vezes a um colaborador, fazendo as reuniões virtuais, mas o que interessa é o olho no olho, é o contato, né? É você pegar o eleitor, você ir lá ver o prefeito, você ver o município, ver a demanda, despachar com o secretário, levar os problemas para Brasília. Então esses 9 meses aí eu acho que ficou muito deficiente a casa, né, por mais esforço que tenha sido feito para poder estar mais próximo da população, mas não foi problema da nossa casa, mas problema geral. Eu acho que esse gap aí, esse vácuo ficou a desejar. Deputado, como está sendo esse período de retomada, né? Porque nós já temos essa retomada. Olha, a retomada já aconteceu há muito tempo. Eu costumo dizer que quando eu voltei para a rua em junho do ano passado, eu nunca mais parei de ir para a rua. E não peguei Covid não, não sei porque, graças a Deus. Mas está vacinado? Tomei agora, a segunda dose agora, né? Mas acho que é do organismo, não sei como é que isso interpreta, mas frequentei, caminhei, fiz campanha política. Eu acho errado, às vezes, a população política estar na rua fazendo política e pregando um discurso atrás da Câmara, vamos nos cuidar, vamos nos manter o distanciamento. Não, tem que ter postura. Ou faz ou não faz. Se você pede para que a pessoa fique dentro de casa também. Não vá para a rua fazer política, não vá reunir no interior, não vá fazer nada. Então, essa falta, assim, às vezes, de bom senso da classe política como um todo, é isso que eu não gosto, né? Tem que ter postura. Porque na época de eleição pode-se fazer campanha, o Covid não existe. E depois tem que fechar comércio, tem que fechar restaurante, tem que fechar cinema, fechar tudo. E fazer campanha política pode? Então, eu sempre preguei o bom senso, né? Ter o cuidado necessário e a medida tem que valer unificada para todos. Não só para uma classe, mas para toda a classe. Deputado, já o senhor falou a respeito disso, da aglomeração. Qual a opinião do senhor sobre essa polêmica, se vai ter ou não o carnaval? Eu acho que tem que ter muito cuidado. Não é pelo fato de eu ser oposição ao governador que eu vou aqui sair atirando, não. Tem que ter responsabilidade, né, e cuidado com a vida das pessoas. O que eu questiono é porque se pode colocar 35 mil pessoas na Fonte Nova e dizer que ali é um espaço aberto de 2 horas, dizer que ninguém se abraça, dizer que está todo mundo com máscara, ou não vê televisão, a chegada da torcida, ou não vê o jogo quando a torcida está todo mundo junto. Eu vi que o secretário municipal de saúde, lá o Prates, também questionou. Então é um questionamento, a regra tem que valer para todos. Se pode 35 mil pessoas no espaço aberto da Fonte Nova, pode 35 mil pessoas para um show de 1h30 na Fonte Nova. Ponto. A regra é válida para todos. Você não pode ter um critério para eventos e um critério para a área esportiva. É isso que eu questiono. Agora, com relação ao carnaval, tem que ter todo o cuidado. O carnaval, nós estamos falando de milhões de pessoas, né, na rua, todos os dias. Vai poder fazer circuito indoor? Como deverá fazer, quais são os cuidados que devem ser tomados, quantas pessoas poderão ser permitidas a entrada.
esses cuidados têm que ser e devem ser tomados, não só pelo governo, como também a prefeitura. Agora, o momento hoje, eu acho que uma falta assim, de critério. Pode ter 35 mil na Fonte Nova, mas não pode ter 35 mil para um show ali de 1h30 na Fonte Nova. Então, precisa saber que critério deve ser feito e como deve ser feito. Deputado, o senhor passou muito tempo na Câmara Municipal, 4 anos consecutivos de mandato, né? O senhor foi 2 anos seguidos presidente da Câmara Municipal. O meu questionamento é o seguinte: qual a diferença do Legislativo Municipal para o estadual? Aqui na Assembleia Legislativa, eu já estou aqui há quase 20 anos, 19 anos, e eu sempre ouço de vários parlamentares questionarem que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo. Ou seja, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para o senhor em relação à Câmara Municipal. Se votava mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo durante a sua gestão? Olha, tenho a certeza absoluta. Eu, quando virei presidente da Câmara Municipal de Salvador, a primeira coisa que eu fiz foi atravessar a rua e conversar com a prefeita Semineto, que até então a Câmara Municipal era como também um pouco a reboque do Executivo. E nosso papel é legislar, fiscalizar e acompanhar. E não interessa se é vereador de oposição, de situação. Tem bons projetos para serem aprovados. Então, implementei isso na Câmara Municipal, com os líderes partidários, sempre acompanhado pela Casa Civil. E a partir dali, daquele momento que eu assumi a presidência, nunca mais voltou atrás. Então, hoje é uma rotina da Câmara Municipal de Salvador votar projetos de vereadores. E quando eu cheguei aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, era pior que a Câmara no meu primeiro e segundo mandato. Aqui era um verdadeiro anexo do Executivo, uma secretaria de ponta, né? Não é nem a primeira, lá na ponta. E aquilo me envergonhava quanto deputado estadual. Quantos projetos nós temos bons da oposição da situação, por que não eram votados? Levei isso para o então presidente Nelson Leal, né? Posso dizer que temos 3 ou 4 projetos já aprovados nessa casa no primeiro mandato. As pessoas até falam, eu tenho aqui 4 mandatos e nunca consegui aprovar um. Paciência. Né? Mas por que o senhor acha que se deu essa aprovação? Uma articulação política? Primeiro, provocação. Né? Segundo, eu não aceitar, quanto deputado estadual, provocar a mesa diretora. E segundo, convencer os pares. Porque não interessa se você é oposição ou situação. Você tem um bom projeto. Se discute com a Casa Civil do governador, vê o que é que pode ser, né, que não afronta. Ninguém está aqui para afrontar nem desrespeitar. Nenhum fazer um projeto para provocar. Mas nós temos bons projetos, como fiz o projeto da dislexia. Um assunto que até então, eu, enquanto deputado, desconhecia na Bahia. Fui provocado por uma associação aqui. Quando eu tomei conhecimento, olha o projeto aí hoje como lei no nosso estado. Né? Trazendo a marca aqui desse assunto tão importante para que possa ser discutido na nossa casa. Qual o problema disso? Agora, não votar, né? Ou então fazer aquele assodamento de se votar no final do ano, isso até é um desrespeito à população. Ou então menosprezar o tamanho dessa casa. Deputado, o senhor falou em relação à provocação, aí eu estou pegando esse gancho. Quando o senhor diz provocação, nós temos a função de um parlamentar, que o senhor disse agora há pouco, é fiscalizar o executivo e elaborar leis. O senhor já falou a respeito das leis elaboradas e aprovadas aqui no parlamento pelo senhor e também sobre a fiscalização. A gente que acompanha, principalmente a imprensa, sabe que o senhor é um extremo fiscalizador do executivo. E eu acompanhei, eu não poderia deixar de falar com o senhor a respeito da questão do combustível. Porque como o deputado estadual Robson Almeida esteve aqui, eu questionei a ele também a respeito desse, que foi um pouquinho de, não sei se foi troca de farpas entre o senhor e o deputado. Ele disse que não, que era seu amigo e tal. Mas eu gostaria de que o senhor explicasse a respeito do ICMS, para a gente entender um pouco, já que eu já questionei o deputado sobre esse assunto, o deputado Robson Almeida, e dar a oportunidade do senhor também de falar. Olha, você vê que ele é o grande fake news da Bahia, né? É o governo da Bahia, é o verdadeiro fake news. Eu nunca fiz politicagem, eu não permito meu mandato a fazer oposição por oposição. Eu procuro estudar, debater, minha formação é técnica. E quando eu percebi que o ICMS da Bahia, que incide diretamente sobre os preços dos combustíveis, o cálculo do ICMS era responsável pelo aumento e de responsabilidade do Estado da Bahia, eu fiz esse alerta à população. A Petrobras é responsável? Sim. A Petrobras aumenta? Sim. Mas o governo da Bahia, através da Secretaria da Fazenda, quando ela mexe no ato COTEP, o que é o ato COTEP? É a variável que incide sobre o cálculo do ICMS dos combustíveis. Então o governo da Bahia tem o poder de deliberar todo primeiro do dia do mês e no 16º dia do mês, ou seja, durante 2 quinzenas durante o mês, o preço variável da bomba, que chama ato COTEP. E informa a União, que através da Confaz, publica esse ato através da Secretaria da Fazenda do Estado, informando qual o preço será na bomba naquele dia. E eu provei que o Estado da Bahia, através do secretário da Fazenda, Manuel Vitório,
De janeiro a junho desse ano, aumentou em 37% o preço dos combustíveis. O combustível era R$ 4,40, no dia 6 de junho era R$ 6,06. Mas aí não é uma questão federal, deputado? Só para a gente entender, não é federal, né? Para o telespectador não é federal. entender. O ato COTEP, né, quando é o COFAZ, é o Conselho Nacional de Secretaria das Fazendas, ele se reúne todo dia 1º, todo dia 16, e ele estabelece o preço médio ponderado ao consumidor final, chama PMPF. E através desse ato COTEP, que a União publica, né, o Estado determina qual será o preço médio ponderado da bomba. Então está aqui o secretário da Fazenda, ele pega o preço médio do Oeste, Teixeira de Freitas, de Salvador, estabelece a média e determina. E o governo da Bahia, ele possa até encaminhar a tabela, isso é publicado, isso é documento, né? Aumentou em 37%. O que é que o governo da Bahia fez e os deputados, né, que trabalham para o governo? Tenta desconstruir a narrativa. Eles dizem, não, o governo não mexeu no ICMS. Ninguém está falando de alíquota aqui. A alíquota é a mesma. Mas estamos falando do cálculo que incide sobre a alíquota. E eles não conseguiram me responder isso. Porque quando você traz documentos, quando você traz provas, eles tentaram desconstruir a narrativa. E o que é que o governador fez agora? Congelou o preço médio ponderado ao consumidor final. Então, até 31 de dezembro, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia congelou. Então, quando congela? Ele acabou de botar digital. Né? O CPF, o digital do governo do Estado da Bahia, acabou de provar o que eu sempre disse. Né? Aí o governador foi querer dizer que eu era fake news, que eu não tinha desprovento. Olha, eu sempre pautei minha vida com muito respeito e decência. As pessoas que me elegeram e minha biografia. Né? Eu acho que a educação doméstica, quem ensina é pai e mãe. E eu não vou me prestar a subir na tribuna, fazer nenhuma acusação leviana a quem quer que seja. Agora não vou admitir ser desrespeitado por ninguém. Nem pelo governo, nem pelo senhor governador. Alguns parlamentares saíram em defesa do senhor, né? Todos, a grande maioria. A não ser aqueles que são ali, né? Têm a obrigação de falar, até constrangidos, né? Fica até às vezes chateado, quer ver um deputado ali, que é até pessoa decente, mas é obrigado, o governo obriga. E quem é subserviente, quem depende do governo, paciência, a vida é como ela é. Eu acho que você tem que fazer seu mandato com lealdade, com respeito, mas não ser subserviente. Eu nunca me prestei meu papel a isso na vida. Eu serei sempre leal a você, mas jamais subserviente. E falo o que eu acho, o que eu penso. É assim que eu construí durante 22 anos de credibilidade. Fernanda, eu nunca pensei em ser político na vida. Eu fiz economia para ser auditor fiscal do Tesouro Nacional. A vida pública me escolheu. Deputado, o senhor já sofreu algum tipo de retaliação ou de ameaças? Olha, 1, 2, 3, cara, não vou contar aqui, olha, recados, pressão. Que tipo de recados? Aí não adianta porque vai ser o dito pelo não dito, né? Mas recado, pressão, blindagem, né? Eu sou uma pessoa, graças a Deus, circulo muito bem em todas as áreas, mas determinadas áreas, Paulo, me compreenda, prefiro que você não venha aqui, prefiro que você não fale aqui no meu programa, não dá, porque é o governo que patrocina. É do jogo. Aí eu compreendo, é do jogo político. Né? É do jogo. Agora, calar a minha voz, calar a informação que é séria. Tanto que eu pautei esse debate no Brasil. O ICMS virou pauta de Assembleia Legislativa do Brasil. Porque eu estudei durante 4 meses, eu fui a Brasília 3 vezes para buscar informação. Depois as outras assembleias, quando pegaram o meu gancho, começaram a questionar os seus governadores. E o que é que foi feito agora? A reunião do COFAZ, que a Bahia aderiu para poder congelar. Então quem falou a verdade? Eu ou o governador que foi me desmentir? Eu ou o deputado Robson? Quando o governo congela, né, o ato COTEP e diz que a partir daquela dia, 30 dias sem aumentar. Então, minha gente, quem é o fake news da Bahia? Deputado, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Paulo Câmara. Deputado, eu estava analisando uma indicação do senhor que foi a respeito da recomposição salarial dos servidores. Ou seja, para o telespectador que está nos assistindo, qual a diferença de uma indicação para um projeto de lei? Eu gostaria que o senhor explicasse primeiro e depois falasse o porquê dessa indicação. Bom, o projeto de lei tem força de lei. Né? É um projeto de lei que o governador pode sancionar ou não, mas caso não sancione, pode ter competência para sancionar. Como se diz respeito à recomposição salarial, nenhum deputado pode fazer nenhum tipo de projeto que gere despesa ou receita para o Estado. Então você faz uma indicação, uma sugestão que cabe ao governador, no caso, acatar ou não. Um projeto de lei ele tem força de lei. Ou o governador rejeita ou sanciona, não tem outra alternativa. O projeto de indicação, você faz uma sugestão que ele não tem força de lei, é apenas uma indicação. Como eu fiz na época em Salvador, do projeto do IPTU Verde.
né? Eu sugeri então ao prefeito Assemineto que estabelecesse em Salvador IPTU verde, dando descontos de 5, 7, 10% para aquelas pessoas que utilizassem energia renovável, reutilização de água, maior potencial em área verde do que concreto. Ele acatou e virou lei, mas o executivo que implementou, ele apenas acatou minha sugestão. Aqui foi a mesma coisa. Olha que engraçado, não é nem minha bandeira, nunca foi minha bandeira, tratar de servidor público, né? Geralmente essa bandeira é mais ligada à esquerda, né? Os sindicatos, a esquerda, os partidos trabalhadores sempre mantiveram essa bandeira. E você chegar numa casa no primeiro mandato e você vê um Estado com 6 anos, indo para o 7º ano, já, findando agora, sem uma recomposição salarial. Quando eu fui provocado pelos servidores de baixa renda, até o mais alto graduado aqui, quanto é que custava a escola do seu filho? Quanto é que custava a cesta básica 7 anos atrás? Quanto é que custava a gasolina? Quanto é que custava o seu plano de saúde? Quanto é que custava a sua vida há 7 anos atrás? Uma pessoa que ganha lá seus 15, 20 mil reais, perde, mas não perde tanto. E aquele que ganha 2, 3 mil reais? Será que a inflação não comeu? E você fala, esse assunto não é debatido aqui pelo governo, que é do Partido dos Trabalhadores? Então aquilo me chamou, causou estranheza. Então quando eu fiz essa provocação, é chamar a atenção. Eu não estou querendo aqui que o governador do estado dê 44% de recomposição. Não existe, nenhum governo pode fazer isso. Qual o objetivo do senhor? Né? Primeiro é chamar a atenção para o tema, discutir, trazer a realidade para essa casa, porque aqui é um silêncio ensurdecedor, né? Quando se fala alguma coisa do governo, parece que todo mundo aqui treme. E não tem que tremer, tem que ser respeitado. Esse parlamento tem que ser respeitado, como o executivo tem que ser respeitado. Qual é a vergonha de tratar de um assunto tão importante como esse para a classe de servidor? Olha que eu não tenho base de votação nenhum em sindicato, viu? Mas é meu papel chamar a atenção para essa discussão. O governador que está com superávit aí de quase 7 bi em caixa, um governador que mantém o limite prudencial da folha, quase 42%, tem todas as condições legais, monetárias e orçamentárias de poder fazer o planejamento de recomposição salarial. Vamos dar agora esse ano 4%, para o ano dar 6%, 7%, faz o planejamento. Agora, não fazer nada, não ficar em silêncio. E outra coisa, e respeitando a decisão federal, que o ministro Fachin já jogou um ADIM, informando que o Estado tem competência legal para dizer se dará ou não a recomposição. Isso compete ao governo, desde quando ele informe na lei orçamentária anual. E quando você vai pegar as leis orçamentárias anuais passadas, inclusive essa, não consta o porquê o governo não vai dar recomposição salarial. Por quê? Porque não tem o que dizer. Porque dizer que não tem dinheiro, não procede. Dizer que estourou a folha de pagamento, não procede. Dizer que não tem orçamento, não procede. Então não tem o que dizer. A casa aí, como tem a maioria, é um pouco a reboque do executivo, vota, né? Descobrindo até a decisão federal. Foi o que eu chamei a atenção no plenário. Agora, como o governador recebeu esta indicação, explica para a gente também qual a diferença de uma tramitação de uma indicação e uma tramitação de um projeto de lei. O projeto de lei tem que passar por todas as comissões, indicação, e para indicação, geralmente a mesa diretora sanciona e publica, né? Como eu lhe falei, é uma sugestão ao governador. Ele pode apenas dar ouvido, engavetar, ou pode chamar a atenção, como eu comparei aqui com o IPTU verde, né? A prefeita Assemineto achou que era relevante para a cidade de Salvador. E hoje, esse projeto, que foi indicação do vereador época Paulo Câmara, na COP21 de Paris, em 2015, Salvador foi eleita entre as cidades mais sustentáveis do mundo, graças a esse projeto que nós fizemos. Então, uma indicação do governador, ele vai acatar ou não. Aí é decisão pessoal, né? Aí é política pública de governo. O governo da Bahia quer ou não quer fazer uma recomposição salarial para os seus servidores? Aí compete só o governo responder. Deputado, vamos falar um pouco agora a respeito da política nacional e da política estadual. Vamos começar da política nacional, né? Eu já entrevistei diversos parlamentares aqui e também tenho conversado com muitos políticos no meu site, o Bahia Repórter, e eu sempre questiono a respeito da polarização. Vários parlamentares dizem que terá polarização nacional, ou seja, de cima para baixo. Se há o candidato de Bolsonaro contra o candidato de Lula, pode seguir o mesmo caminho aqui no estado da Bahia. O senhor acredita também nessa polarização, deputado? Não, está muito cedo, muito cedo. O Brasil, na política, está muito mexida, está um turbilhão muito grande ainda. Você vê se colocando aí vários candidatos, se colocando como alternativa, terceira via, que ainda não conseguiram vingar, até porque a gente vai saber 30 de março. Quem são os candidatos, quais são os partidos, de março até junho, quem sobrevive. Né? Então a gente tem já vários candidatos apresentados à população. Mas hoje o que a população enxerga é o presidente da República, claro, ele vai para a sua reeleição, tem a máquina, e o ex-candidato a presidente Lula.
que estava até então condenado e foi reconduzido à vida pública. Você vê que a vida pública, né, mexe rapidamente. Se a gente estivesse discutindo em janeiro e fevereiro fazendo essa entrevista, a gente não teria esse cenário. A partir de março passou a ter esse cenário. Como é que a gente vai estar em março do ano que vem? Então são alternativas ainda que estão colocadas nesse momento, mas não quer dizer que ficarão até o ano que vem. Então hoje o cenário, eu acho que essa pré-polarização clara entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula, mas o presidente Lula vai até o fim, já ouvi dizer que pode e que não pode. O candidato Bolsonaro da mesma forma, né? As próprias notícias nacionais informam que ele pode ir, também pode, se tiver muito ruim, também não ir. Né? As pesquisas são verdadeiras, são falsas. Quais candidatos, quais partidos colocarão seus candidatos até o último momento? Porque se você for lá, praticamente todos os grandes partidos apresentam um candidato. Nós teremos 12 candidatos? Claro que não teremos. Então, se o presidente Bolsonaro for até o fim, 1. Se o presidente Lula for até o fim, 2. E a terceira via? 1, 2 nomes, 3 nomes? O senhor falou em terceira via e recentemente foi eleito nas prévias do PSDB, que é o partido do senhor, o João Dória, né? E eu gostaria de saber do senhor se o senhor acredita nessa terceira via. 100%. Eu acho que quanto mais candidatos qualificados forem apresentados à população brasileira, inclusive no nosso Estado, né? Isso é bom para a democracia. Você não pode ter uma polarização Fernando e Paulo. Aí vira um Bavi. E às vezes você tem um interior menor, de 20 mil, 30 mil habitantes, você consegue ter isso. Mas numa capital, num estado, num país, acho que a população merece conhecer. Porque já sabe o que é o presidente Bolsonaro e já sabe o que é o presidente Lula. Que novidade virá? É a Fernanda? É o João? É o Moro? É o Ciro? É a Simone? Não sei quem vai ficar até o fim. Mas eles têm que ter o poder e a capacidade de convencer o eleitor, que é o principal. E se chegar lá 30 de junho, a população entender que deve ser só o Bolsonaro e Lula, paciência, os outros candidatos morrerão. Mas cabe ao eleitor conhecê-los. O senhor apoiou o João Dória ou Eduardo Apoiei Leite, João Dória. deputado? Agora, fala para a gente, em relação ao João Dória, qual a opinião do senhor? Se o senhor acha que ele tem força suficiente, se ele é bem quisto, se ele vai ter inserção aqui no Nordeste? Eu acho que é a capacidade de cada um agora aglutinar, né? Compete aos pré-candidatos agora mostrarem o seu valor, a sua capacidade de aglutinar e convencer o eleitor. Né? O candidato é que tem que fazer isso. O senhor teve dificuldade para votar no dia da votação, deputado? Porque o PSDB suspendeu a votação. Não consegui votar. O senhor não conseguiu votar? Não consegui votar. Aliás, praticamente 90% não conseguiu votar. Eu recebi vários prints e tinha uma tucana que estava muito satisfeita, porque ela mandou uma mensagem o seguinte para mim: eu sou tucana, me filiei desde 1988, né, ano da Constituição, e ano que foi também fundado o PSDB, e ela estava extremamente insatisfeita. Qual foi o sentimento que o senhor teve? Um pouco de decepção, né? Porque foi alardado tanto, né? E como acho que é bom para, quando eu falei da entrevista aqui, isso é bom para o partido, né? Você reoxigenar, valorizar a militância. Né? Como ela falou, 1988, tem mais credibilidade do que o do partido, eu sou de 2005. Né? Ela é originária, ela é raiz. Eu digo que eu sou tucano de plumagem nova ainda, mas ela é raiz, então ela tem que ser respeitada e valorizada. Mas, infelizmente, praticamente todos os partidos, o que manda são os cardeais, né? Ou a política nacional interfere na nacional, interfere no município. Os grandes partidos funcionam assim. É por isso que eu sempre faço uma autocrítica em todos, né? Principalmente no meu partido. Perdeu muita credibilidade. O que era o PSDB em 2014 e o que é o PSDB hoje. Eu sempre disse que o PSDB tem que ter a sandália da humildade, reconhecer os seus erros, ver os seus valores e poder convencer o nosso eleitor. Porque a grande maioria do eleitor do Bolsonaro era nosso eleitor em 2014. O senhor acha que perdeu a credibilidade por quê? Por tudo. Pelos desgastes, pelas brigas internas, pelo que o partido mesmo não se reoxigenou. O senhor pensa em deixar o partido? Não, nunca pensei não, mas também não sou preso a ninguém, não. Minha vida deve satisfação a mim só. Não devo satisfação a ninguém. Né? Então, se eu tiver que ir para outro lugar, vou. Se eu também não tiver, agora eu coloco o que eu acho, o que eu penso. Né? Tanto que em 2018, numa entrevista aqui no programa de rádio, eu votei em Bolsonaro no primeiro turno, porque eu não concordava com o meu partido. Né? Então foi não, porque eu tenho que ter essa posição. Né? E quando eu critico o PSDB, é de maneira legítima. Porque se eu não souber criticar internamente o que eu acho, o que eu penso, como é que eu vou poder lá fora pedir voto do meu partido? Se eu não estou satisfeito com a forma que ele vem sendo conduzido. Então acho que as prévias foi muito bom para o partido, conhecer todos os candidatos, reoxigenar. Acho que essa disputa é extremamente legítima. Você tem que buscar até o fim, defender o seu candidato.
parou, ganhou, agora tem que parar para ajustar. Qual a opinião do senhor, falando em outro tucano, um tucano que é conhecido nacionalmente e é muito respeitado também, que é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. E já saiu na imprensa que há uma possibilidade de Geraldo Alckmin ser o vice do presidente Lula, ou seja, essa junção mais do PSDB com o PT, mas que não seria junção, já que Geraldo Alckmin está ventilando que pode deixar a ala ir para o PSB, não é isso? Qual a opinião do senhor a respeito? Olha, eu não gosto de emitir opinião sobre nenhum comportamento dos outros, né? Respeito, mas se você pegar a biografia do ex-governador Geraldo Alckmin, que é uma pessoa de bem, pessoa séria, honrada, até onde eu conheço e ouço falar dele, né? Não conheço intimamente, mas todas as pessoas que o falam muito bem. Mas se você pegar a biografia dele, sempre foi contra o ex-presidente Lula, né? Só você pegar o histórico de vida dele, até na campanha presidencial. Mudou, se mudou tem que ter um motivo. Esse motivo tem que ser apresentado à população, mas não compete a mim falar isso. Mas a mesma coisa, hoje eu começo a apoiar Rui Costa. Mas até antes você criticava. Como é que você apoiou? Qual foi a mágica? O que aconteceu? Então, aí mais cada um sabe o seu destino, cada um pensa no que é melhor. Não sou eu aqui para top, ainda mais como ex-governador de 3 mandatos, governador de São Paulo. Tem toda a legitimidade e credibilidade, mas dará a resposta e a satisfação ao seu eleitor. Deputado, como o senhor está vendo a candidatura do ex-prefeito de Salvador e o presidente nacional do DEM, Assemineto? Olha, com muito bons olhos. É uma candidatura que empolga. Tenho andado pelo interior da Bahia, eu viajo toda quinta-feira, volto domingo. Não vou falar da capital, porque a capital ele foi prefeito durante 8 anos. Mas é uma mistura de popstar com celebridade. Qualquer cidade que o ex-prefeito Assemineto chega, ele é conhecido. Ele tem reconhecimento da população, não só por ser quem ele é, mas também por ter sido o melhor prefeito de Salvador durante 8 anos consecutivos, eleito nacionalmente. Então ele tem credibilidade, tem respeito, é um jovem e a Bahia precisa mudar. Né? Eu não faço nenhuma crítica à pessoa física, né? Eu nunca me comportei dessa maneira, eu sempre critico o CNPJ, mas são 16 anos ininterruptos de PT na Bahia. Como houve a fadiga material nossa em 2006, que a gente não percebeu. E o que é que eu escuto aí? A população, é o que eu estou dizendo aqui, anote aqui hoje, a população vai escolher o seu presidente e o seu governador. O deputado federal, estadual, o prefeito pode até interferir no voto, né? A população, falando mais pelo interior da Bahia, vai dar dizer, ó, prefeito, eu vou lhe ajudar aqui com os seus deputados, mas o meu governador e meu presidente eu vou escolher. Eu já vi Bolsonaro e Neto, eu já vi Lula e Neto, eu já vi Ciro e Neto, tá uma confusão. Né? Isso que eu ia questionar o senhor, porque eu já vi até na rede social do ex-prefeito de Salvador pessoas que são do PT dizendo que votam em Assemineto e vice-versa. E a opinião do senhor, o senhor acha, porque saiu até na imprensa e alguns parlamentares dizem que vai ser Lula Neto, que pode ter essa possibilidade. Quem vota em Lula, votar em Neto. O senhor acha que pode ter essa ligação? Não tenho a menor dúvida. Já existe essa constatação hoje em pesquisa. Tem municípios que eu ando que são muito ligados à esquerda, na região ali de Irecê como um todo. Né? As pessoas votam comigo, votam com o Lula e votam com o Neto. Votam com o Neto. É só você pegar a pesquisa de municípios assim, onde o PT é muito presente. Né? Só você pegar a pesquisa local. Né? Ou o Neto ganha ou o Neto empata com o Wagner. Aí você fala, como no município desse que é tradicionalmente petista, esquerdista, como é que Neto está na frente ou empatando? Que a pessoa tem o direito, ela vai escolher o seu candidato. Né? Agora, quem tem boca diz o que quer, mas quando você vai andar no chão, como eu ando, né, quando você vai para a zona rural, quando você vai para o centro, quando você vai para a sede, quando você reúne aqui em Salvador, não tem a menor dúvida. Vai dar Bolsonaro, vai dar Lula Neto, vai dar Ciro Neto, vai dar Dória Neto, vai ser uma confusão. Ainda tem Moro, né, que está chegando. Ainda tem Moro Neto, né, que ninguém sabe como é que vai ser isso. E olha, e temos uma candidatura competitiva, não é uma eleição fácil, não estou dizendo aqui que nós já ganhamos, pelo contrário. Toda eleição tem que ser respeitada. E você acha que vai ter segundo turno? Porque na Bahia tem um histórico que não tem segundo turno, né? Nunca teve segundo turno, mas cada eleição é diferente. É verdade. Se você dissesse essa eleição, pelo que eu passei em 2018, eu achava que seria mais confortável, né, do que 2018. Vai ser tão difícil ou mais difícil que 2018. O senhor é candidato, para a gente terminar, que o nosso tempo está esgotando, o senhor é candidato à reeleição? Candidato a deputado estadual aqui à reeleição, se assim o partido me permitir. Eu acho que meu mandato ainda ficou a dever. Principalmente pela pandemia, por ser da oposição ao governo, ao município, eu acho que eu ainda posso oferecer muito mais ao estado da Bahia. Conhecer o estado da Bahia é uma riqueza para mim enorme, uma riqueza. Né?
Eu que tenho origem política aqui na capital, Salvador, como você falou, vereador mais votado no Norte e Nordeste do meu partido com 18.500 votos, sendo eleito deputado sem ninguém ou quase ninguém acreditável. Tinha a lista aqui qual era o quinto suplente ou sexto suplente, mas sempre pautei minha vida com muito trabalho, muita dedicação e muito respeito a você que me assiste agora. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui, de conhecer um pouco mais, obviamente que eu já conheço o trabalho do senhor, né? À frente da Câmara Municipal, 2 mandatos de presidente e aqui no Parlamento Baiano, né? Fiscalizando o Executivo e apresentando projetos. Eu que agradeço a você a oportunidade, agradeço a você a paciência, um forte abraço, fique com Deus. Obrigada, deputada. Até o próximo programa.